e queridos estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Lógica de Programação. E na aula de hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre as estruturas condicionais de uma forma bem aplicada para poder nos ajudar bastante. Nós hoje estaremos ajudando uma colega, sim, a Ada. Vou contar um pouquinho da história da Ada. A Ada é uma estudante do curso técnico em informática para internet, integrado ao ensino médio, de um instituto federal espalhado pelo país. E a Ada nos pediu uma ajuda. A Ada tem dificuldades em entender como funcionam as notas ao longo do seu ano letivo. Então, ela como estudante que ingressou no primeiro ano, na primeira série do ensino médio, numa escola nova, como um IF, o que acontece? Ela tem uma dificuldade de entender como vai funcionar as notas ao longo do ano. Na sua escola, o sistema, então, funciona com base em trimestres. Então, ela tem um trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres ao longo do ano que vão poder afirmar se a Ada foi aprovada, reprovada ou se ela está de recuperação e ainda tem alguma chance de passar. Só que a Ada não sabe muito bem como calcular essas notas e como saber se ela ficou de recuperação ou se ela já passou direto. E ela nos pediu ajuda para que nós possamos ajudá-la com um pouquinho de programação. Então, bora conhecer um pouquinho mais? Bem, lá na escola da Ada, como eu estava falando para vocês, existe um regulamento dos cursos técnicos. E neste regulamento, nós estaremos lendo aqui agora para entender um pouquinho de como ajudá-la. Primeiramente, existe dentro do artigo 109, que está aparecendo para vocês, a seção 2, que fala sobre a nota final. Então, são condições para a aprovação nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Então, nota final igual ou superior a 6 pontos em cada componente curricular. Só que essa nota final, ela precisa passar por um cálculo, que envolve os 3 trimestres. Então, com base nessas 3 notas que ela tira ao longo do ano em cada uma das disciplinas, ela vai obter a nota final. E aí tem um parágrafo único. Os estudantes dos cursos técnicos integrados que obtiverem nota final inferior a 6, igual ou superior a 3 pontos, e no máximo 5 componentes curriculares, terão direito de realizar a avaliação final naqueles componentes. Então, se ela ficar em no máximo 5 de recuperação, oh meu Deus, ela ficar com essa nota aqui, entre 3 e 6, o que acontece? Ela pode fazer a recuperação final, a avaliação final, e poder se salvar e ainda ser aprovada. Então, isso são informações importantes para o nosso contexto, correto? E daí, tem ali no artigo 110, de novo, na seção 2, que fala, que a condição para aprovação é a nota final ou igual ou superior a 6 pontos em cada componente curricular. Então, se você tirar 6 em cima ou mais que 6, então você é aprovado na disciplina. Então, tem ali embaixo, falando para a gente que a gente tem esse direito de fazer a avaliação final nessas situações. E isso vai ser muito importante para a Ada também. Então, vamos entender mais um pouquinho. Olha que bacana aqui. A média final no componente curricular será obtida por meio da média aritmética entre a nota final e a nota da avaliação final. Então, a média aritmética é aquela que você vai somar as notas obtidas em cada um dos trimestres e dividir pela quantidade de trimestres. Então, nesse caso, como eu já comentei com vocês, vai somar a nota de cada um dos trimestres, primeiro, segundo, terceiro. Então, como são 3, dividir por 3. Se fosse uma média ponderada, estaria trabalhando, então, com pesos. Mas, como é uma média aritmética, a gente só vai fazer essa soma dessa forma. E aí, mais uma vez, esse caso, essa situação, é que se você tiver ficado, então, de prova final, como você sabe se você passou após a sua prova final? Você vai pegar a nota final desta avaliação final, mais a nota que você já tinha obtido antes, e assim você faz o cálculo para ver se você está de recuperação ou não. Então, isso é bem bacana, e no fim das contas, como eu já falei para vocês, se tiver 6, igual a 6 ou superior a 6, após essa avaliação final, sim, vai ser aprovado e vai dar tudo certo. Então, no fim das contas, vamos lá. Mas, prof, como eu sei se eu passei? Então, vamos ajudar a Ada. Essa é a pergunta da Ada. Ela não sabe no final do ano como ela vai saber, quanto, se ela passou ou não passou. E ela quer fazer uma simulação. Ela já está no primeiro trimestre e ela quer saber mais ou menos quanto que ela tem que tirar para passar, como ela tem que organizar os seus estudos para se dedicar em relação às notas. E para isso, nós vamos ajudá-la com
mais nada menos do que um algoritmo em Python. Sim, um algoritmo que vai ser capaz de calcular as notas da Ada e poder dizer se ela foi aprovada, reprovada ou está de recuperação final. Então, bora lá conhecer um pouquinho? Vamos para a prática! Pois bem, viemos agora para o nosso código. Voltamos para o Python IDLE, onde nós vamos desenvolver o nosso código, nosso algoritmo para ajudar a Ada. Então, aqui nós já temos um código que foi criado para esta ocasião inédita. E esse algoritmo é bem bacana porque ele ajuda não somente a Ada, mas todos aqueles estudantes que estão passando por situações bem parecidas. Então, vamos usar a programação a nosso favor. Neste caso aqui, então, há uma linha que refere-se, então, à parte do nome do estudante. Então, tem um comando input, que é um comando de entrada, que vai, então, ser pedido qual é o nome do estudante. E tem mais outras 3 variáveis, além da variável nome acima, que é tri1, tri2 e tri3, que refere-se, então, ao primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Neste caso, como são notas e que possuem casas decimais após a vírgula, o tipo de dados referente é float, ou seja, são um tipo de dado que aceita, então, casas decimais ou pontos flutuantes. E o input, como nós já sabemos, que refere-se à parte, então, de solicitar dados para o usuário. Então, input vai esperar que o usuário digite e, automaticamente, aquela informação que foi digitada foi convertida para float, certo? Nós fazemos isso com as 3 notas dos 3 trimestres e, com base nisso, nós podemos calcular a nota final, que se refere a soma do primeiro trimestre mais segundo trimestre mais terceiro trimestre. Após somar tudo isso, nós dividimos por 3. Então, o resultado desta soma, que é dividido por 3, por isso nós colocamos dentro de um parêntese, assim como na matemática, para se referir às propriedades, então, de divisão, de qual que é a prioridade. Então, nesse caso, precisa somar tudo primeiro e só depois dividir por 3. Por que nós dividimos por 3, professora? Porque são a quantidade de notas que foram obtidas, ou seja, foram 3 trimestres, então nós dividimos por 3. Se fosse um sistema que utiliza, por exemplo, bimestral e tem 4 bimestres ao longo do ano, nós teríamos que somar as 4 notas e dividir por 4. Mas como nós temos trimestres, então são 3, então a gente divide aqui, correto? Então, 3. Então, a gente divide por 3. E daí que entra as queridas, amadas, maravilhosas, nossas coleguinhas, estruturas condicionais. Por quê? Porque serão elas que nos ajudarão a fazer a verificação se o estudante está aprovado, de recuperação final ou reprovado. Então, de acordo com o regulamento que nós já estudamos anteriormente, então, se a nota final for maior ou igual a 6 pontos, então a Ada está o quê? Aprovada. Perceba que há o recuo em relação aqui, esse espacinho em relação à parte do código, porque o que está dentro aqui só será exibido se entrar nessa estrutura condicional. Então, a gente chama de indentação, que no Python é obrigatório. E lembrando que após a condição sempre deve haver 2 pontos. Então, vem a próxima condição, que é o se não se. Então, no Python, nós conhecemos por elif, que é a forma abreviada do else if. Então, se não se, que neste caso vai fazer a verificação. Por quê? Se não foi 6 e nem mais do que 6, então vem o segundo caso. Então, se a nota for maior ou igual a 3 e, ao mesmo tempo, for menor do que 6, então, por exemplo, 3.5, 4, 5.9. Então, o que acontece? O estudante está de recuperação final. E quando está de recuperação final, claro, nós sabemos que há a possibilidade de poder realizar a avaliação final. Então, nós temos esta possibilidade aí, que é uma forma de se recuperar, de se salvar ainda. E o último caso, que quando então a nota for menor do que 3, neste caso não é necessário passar a condição, porque a última situação, então se não for a de cima, logo vai se encaixar na de baixo, a última situação a ser atendida, então nós temos então que a estudante já foi reprovada de cara, então tururu. Então, a Ada, se ela quiser simular e verificar mais ou menos quanto que ela tem que tirar em relação aos seus trimestres, basta ela utilizar esse algoritmo, porque aí ele vai fazer a verificação com base no regulamento dos cursos técnicos que ela tem, com base nas notas mínimas e máximas, ou seja, para que ela possa ser aprovada, ela precisa tirar 6 ou acima de 6. Ela ainda tem possibilidade de recuperação de acordo com essa nota final que ela tiver,
com base nos 3 trimestres que ela teve e talvez, né, na pior das hipóteses, que é aquela que a gente não quer, a Ada pode ser reprovada direto. Mas tá, Thalia, e agora? Eu entendi como faz, mas e se eu quisesse saber qual foi a minha média final? Porque nesse caso aqui, só está mostrando se eu fui aprovada, de recuperação final, reprovada. E se eu quisesse ver, por exemplo, você falou ali no início, né, para a gente digitar o nome, eu quisesse saber o nome do estudante que eu estou olhando, esse algoritmo, e qual que é a minha nota. Então, a gente pode usar um print, neste caso aqui, que está fora das estruturas condicionais, porque esse valor vai ser impresso somente uma vez na tela, ele não vai ser impresso quando entrar dentro de uma condição, ele vai ser impresso após fazer esse cálculo e vai falar isso para o usuário, tá? De acordo com essa nota que foi calculada, então coloca um print que está fora das minhas estruturas condicionais, então ele está alinhado aqui, ó, no cantinho, que vem para dizer o quê? A média final, aí vem falar um porcentagem S, que a gente sabe que estamos falando de interpolação, que é quando a gente consegue fazer um teletransporte da variável que está do lado de fora, para o lado de dentro. Então, eu coloquei S, que é de string, porque refere-se ao nome. Então, tá aqui, o nome vai ser colocado, ali dentro. Foi, né? Então, a média final de Ada foi, e aí vem de novo aqui, porcentagem ponto 2F, que F é de float, ponto 2, que é com 2 casas decimais após a vírgula. Em lógica, então, ele vai ser essa NF, que é a variável que representa a nota final. Então, aqui do lado de fora, eu coloco, né, em referência às variáveis e a interpolação que eu estou executando, que vão ser exibidas neste local. Mas vamos ver esse código executando e ver tudo funcionando na prática? Vou rodar aqui agora e vou digitar. Então, vou colocar aqui Ada e vou colocar as notas. Então, no primeiro, ela foi com 6. No segundo, ela foi com 6. E no terceiro, ela foi com 6. Então, ela foi aprovada e a média final de Ada foi de 6 em lógica. Mas, neste caso aqui, a gente colocou, então, o que ele fez, né? Somou 6 mais 6 mais 6, depois dividiu isso por 3, no final deu 6 a média dela. Mas, o que a gente pode ver aqui? Vamos rodar de novo. F5. Vamos colocar aqui de novo Ada. E aí, a gente pode ver, supondo que ela tenha ido com 3. Depois, ela foi com 3 de novo. E depois, ela foi com 5. Ela ficou de recuperação final. Então, a média dela foi 3,67 em lógica e ela tem direito à recuperação final. E aí, o último caso, quando é aquele que a gente sabe que é a situação, né, que foi reprovado de cara. Então, e esse algoritmo funciona para tudo. Vou colocar F5 de novo. Aqui, deixa eu subir aqui um pouquinho mais esse código, só para vocês verem aqui melhor. Agora sim. Aí, vou colocar aqui Ada e vou colocar agora, ela tirou 1, tadinha. Depois ela tirou 2, depois ela tirou 1 de novo e ela foi reprovada. Então, a média final da Ada foi 1,33 em lógica. Então, é só para vocês verem, né, como que o nosso algoritmo pode nos ajudar. Inclusive, fica aí de dica, né? Se você quer saber se você está aprovado, reprovado, fazendo simulações com as notas que você tirar, basta utilizar a ideia do algoritmo da Ada, que com certeza vai ser super sucesso, tá bom? Grande beijo, espero que vocês tenham gostado dessa aula e tchauzinho!